nessa amplitude, melhor chamar os mestres, né? Ao João Cabral. Sempre evitei falar de mim, falar-me. Quis falar de coisas, mas na seleção dessas coisas não haverá um falar de mim? Pois bem, eu vou falar de mim falando das minhas coisas. Eu penso que a arte me coloca numa situação de permanente estranhamento, de um permanente espanto, mesmo diante das coisas triviais do cotidiano. Eu penso que a arte me coloca numa espécie de um estrangeirismo constante. Então, é estar sempre fora de casa. E aí, o território é o caminho, é o caminhar. É um nomadismo, né? A gente vive nesse mix de emoções do que é ser um estrangeiro. A graça da viagem, o sabor das diferenças, das descobertas, o fascínio, né? E as dificuldades diante do desconhecido. E tem a nostalgia, uma vontade de chegar em casa, uma saudade de uma casa que a gente nunca habitou, nem vai habitar, né? Tem uma carta que o Kurosawa escreveu para o Bergman, quando o Bergman completava 70 anos. O Kurosawa diz ali que só se faz uma obra de arte depois dos 80 anos. Cada vez isso faz mais sentido para mim. Vai ver que é isso, né? Em algum ponto a gente vislumbra a casa, né? Vislumbra, assim, de longe. Essa pergunta me fez lembrar de uma historinha. Eu era garoto ainda, trabalhava numa farmácia, trabalhava junto com meu primo. E a gente saía de vez em quando para fazer entrega, tinha a distribuidora da farmácia, a gente ia lá buscar os remédios também. Então de vez em quando a gente saía da farmácia, só que moleque, né? A gente e primo, então imagina, a gente saía para fazer os trabalhos, mas passava no bar antes e inventava coisa para fazer, né? E numa dessas vezes a gente tinha saído para fazer algum trabalho e, como de hábito, a gente deu aquela desviada, passamos num bar e por algum motivo a gente tinha que ligar para a farmácia, não lembro. E meu primo que ligou, assim, ligando do orelhão, né, na época, ligar de orelhão, um orelhão que tinha o som alto, assim, então dava para ouvir a pessoa do outro lado, que era o gerente da farmácia. E o gerente pergunta, onde você se encontra? Perguntou para o meu primo. Meu primo deu aquela gelada, porque a gente estava no bar, né, na frente do bar. E ele pergunta, meu primo dá aquela hesitada, aquela gelada, e o gerente ainda emenda, você está no bar, né? E meu primo diz, não, eu não estou aqui, não estou aqui. Ele respondeu, eu não estou aqui. Então, onde que eu me encontro? Eu me encontro aqui, mas eu não estou aqui, né? Agora, deve ser naquele sentido do que eu disse ali atrás, de um caminho, né? um caminhar. Então, a ideia de se encontrar parece, de alguma maneira, contrária à ideia de procurar, né? De caminhar. Então, onde você se encontra
me encontro procurando esse aqui, aquela coisa projetada lá para algum momento aí no futuro, algum momento no final do caminho que a gente talvez não encontre jamais, né? Que é só é um norte, talvez não seja um lugar, é um não lugar, é uma utopia, né? Só uma coisa projetada e a gente vai na direção daquilo, né? Acho que aqui pede uma resposta mais literal. Vou deixar por conta do próprio sonho a questão da metáfora. Meu melhor sonho é o voo, né? Sonhar que está voando. Que coisa fantástica. Eu tenho temporadas assim que eu sonho, temporadas em que eu sonho que eu estou voando. Aí depois sai de cartaz esse tipo de sonho, aí não sonho mais, aí dali a pouco eu volto. É interessante que normalmente é um sonho que começa com uma levitação, assim, começa saindo do chão devagarzinho, assim, uma levitação mesmo, depois que começa propriamente o voo. Esse é disparado, assim, o meu melhor sonho. Eu tenho muito sonho com água também, tenho uns sonhos recorrentes com água. Mas eu vou de melhor sonho, vou de voo, né? A levitação e o voo. Já no caso da fotografia, embora eu ainda me valha dessas questões de uma economia de princípios, de um minimalismo, minimalismo de formas, minimalismo no sentido da quantidade de elementos na cena, o que remete então a um silenciamento que eu busco lá na poesia, mas tem um aspecto aí, conforme já me disseram, que na minha foto, no meu trabalho fotográfico, a cor grita. Então seria uma espécie de contrapartida a algum silenciamento. Então talvez um silenciamento buscado no sentido da pouquidão dos elementos, mas isso conjugado com uma cor intensa, uma cor vibrante, uma cor que grita. Eu busco na fotografia uma tensão entre o que seria uma imagem abstrata e uma imagem figurativa. Acho interessante me manter na tensão entre esses dois elementos. Não me interessa cair puramente numa abstração, como também não me interessa o trabalho figurativo propriamente dito. Penso que a figura, ela de certa maneira desvia o foco de atenção para a identificação do que são as coisas que aparecem na cena, sendo que me interessa mais o jogo de formas e cores daquela cena do que exatamente o que é a cena. Me interessa muito mais o como está sendo mostrado do que o que está sendo mostrado. Então, ao lado dessa tensão entre o figurativo e o abstrato, eu situo uma outra que é uma espécie de tentativa de subversão da profundidade na fotografia. Eu busco a construção de uma ilusão de uma imagem plana, como se aquilo fosse uma obra gráfica, como se fosse um cartaz, tentando registrar uma cena que tenha a profundidade colocada ali, mas enquadrar e recortar de alguma maneira a criar uma certa ilusão de bidimensionalidade. As memórias mais antigas que eu tenho com relação ao gosto pela poesia, elas vêm do meu contato com uma ala da família que tinha a tradição de se reunir para fazer uns forrós, havia cantadores de repente. Então eu captava a palavra mais por esse aspecto lúdico, né? O som da palavra, a musicalidade da palavra. Não tenho consciência de ter atenção aos significados das palavras nesse momento. Era mais mesmo essa questão lúdica, o som, a musicalidade das palavras.
A revista Primeiro Toque tinha uma abordagem bastante interessante sobre literatura, sobre poesia. Eu acho, inclusive, que era uma revista exclusiva sobre isso, não me lembro muito bem. Eu sei que tinha uma abordagem forte com relação à poesia. E ali eu descobri a ideia dos haikais. Foi o primeiro contato, digamos, formal com a poesia. Meu primeiro contato, digamos, mais consciente, né, menos intuitivo com a poesia foi por meio dessa revista da editora Brasiliense, descobrindo ali os haikais. Dali eu peguei uma influência que eu acho que eu trago até hoje, que é a ideia da concisão e dessa remissão a elementos da natureza, elementos concretos. Me interessa mais uma poesia nesse sentido de fazer referência a objetos, né, a coisas. Já o meu trabalho com vídeo, ele vem numa espécie de encontro dessas duas vertentes da poesia e da fotografia. Aproveito da minha experiência, do meu trânsito nesses campos e tento colocar no trabalho com vídeo. Recentemente comecei a desenvolver vídeos para um canal de YouTube chamado A Barca Marina. Então ali tem os trabalhos mais recentes. Então basicamente a construção de videopoemas, digamos assim, que são vídeos que acompanham a leitura de poemas ou a interpretação de poemas. Então a arte se oferece como uma possibilidade, como uma oportunidade, de certo modo oposta e complementar àquele anseio humano pela busca de definições, por objetividades. A arte oferece esse campo de uma grande oportunidade de experimentação, de elaboração, de trabalho efetivo, o que não exclui ou contraria a ideia de inspiração. Talvez exclua a ideia de uma inspiração romanceada, mas eu penso na inspiração naquele sentido do estar cheio de graça, ter ânimo, ter alma.